E a gente começa essa edição falando de uma ocorrência que mobilizou as forças de segurança pública na Serra Catarinense e terminou com um desfecho que pode ser considerado um milagre, porque foi um acidente na 282 e você falava agora há pouco, né, Maria? Eu fico imaginando, né? Você ficar ali quase 48 horas, 2 dias sozinho após um acidente, até ser encontrado, localizado e pedir ajuda, né? Vamos chamar a Shayna Marcon por aqui, ela tem todos os detalhes dessa informação, de como foi esse resgate. Conta tudo pra gente, Shayna, bom dia pra você. Oi, Maria Esther, bom dia para você, para o Zanotto e para todos que nos acompanham aqui no SCC Meio Dia. Pois é, foi um salvamento impressionante, né? Uma operação de resgate que mobilizou as forças de segurança aqui da Serra Catarinense. Um homem, né, um motorista, ele acabou sofrendo um acidente no quilômetro 151 aqui da BR-282, na altura da cidade de Bom Retiro. E nesse local não tem sinal de celular. Depois do acidente, ele acabou desmaiando, né? Ficou inconsciente por alguns momentos e quando ele acordou, ele estava dentro do veículo e não conseguiu pedir ajuda. Então, ele ficou 2 dias, quase 3 dias lá nesse local, nessa ribanceira de aproximadamente 10 metros, onde o carro em que ele estava caiu. Populares, né, acabaram procurando o Corpo de Bombeiros de Bom Retiro no quartel, que avistaram esse veículo preto em meio à vegetação às margens da rodovia. No momento do chamado, os bombeiros já realizavam um levantamento de informações sobre o desaparecimento de um homem de 58 anos que havia saído do Rio Grande do Sul em direção à Grande Florianópolis. E ele não havia chegado ao destino. A família, junto com a Polícia Rodoviária Federal, já fazia buscas no trajeto e havia indícios, então, de que o veículo pudesse estar na região. Quando a guarnição chegou ao ponto indicado, confirmou que se tratava, então, desse carro preto, desse Onix preto, cerca de 10 metros abaixo do nível da pista, após a saída de pista da queda em ribanceira. A parte frontal do veículo estava colidida contra uma árvore. O motorista já estava fora do veículo, deitado de costas. Ele estava consciente no momento, então, que a equipe de resgate, né, os bombeiros e também o SAMU chegou para fazer esse resgate. Ele apresentava um quadro de politraumatismo, suspeita de hemorragia interna, contusão pulmonar também e com a pressão alta. Segundo o relato da própria vítima, ele perdeu a consciência, então, no momento do acidente e permaneceu ali por aproximadamente 2 dias e meio, sem conseguir subir, né, a ribanceira para pedir ajuda, pedir o resgate aí. Os bombeiros, então, realizaram atendimento pré-hospitalar, fizeram imobilização, né, retiraram ele com uma maca e um sistema de guincho. Foi solicitado, então, o apoio do Águia 4, né, da Polícia Militar, para fazer esse resgate, que também atuaram na ocorrência as equipes do SAMU, através do Serviço Aeromédico, também do SAMU com a ambulância terrestre, da Polícia Militar e também da Polícia Rodoviária Federal. Após a estabilização, então, ele foi encaminhado, né, esse homem, para o hospital para receber atendimento. Segundo informações, ele não corre risco de vida, né? Nesse caso, também chama atenção para uma medida preventiva adotada ao longo do trecho leste aqui da BR-282, a partir aqui de Lages, em direção, então, a Bom Retiro, Alfredo Wagner também. A retirada das árvores, que ficam muito próximas ao eixo da rodovia, que essa é uma determinação após uma ação da Procuradoria da República com decisão da Justiça Federal para reduzir, então, a letalidade aí com colisões contra objetos fixos, que sejam, no caso, as árvores, né? No acidente, então, que aconteceu na semana passada, o veículo saiu da pista e desceu a ribanceira sem colidir diretamente contra árvores na faixa de domínio, ou seja, ele acabou, então, descendo nessa ribanceira e acabou batendo na árvore que estava mais abaixo, né? O que poderia ter tornado, talvez, se as árvores estivessem ali, né, poderia ter sido mais grave o acidente. A ocorrência, então, é apontada como exemplo de como essas medidas estruturais podem reduzir a gravidade dos acidentes, mesmo quando eles acontecem. Então, esse acidente aí que aconteceu aqui na BR-282, no quilômetro 151, na cidade de Bom Retiro, que mobilizou as forças de segurança e que chamou a atenção, né, por conta de que o motorista não conseguiu pedir ajuda no momento em que ele se colidiu, né, o carro, desceu o carro nessa ribanceira de aproximadamente 10 metros e ele ficou 2 dias e meio aguardando, então, o resgate. Felizmente, uma história que terminou, né, de uma forma mais tranquila, que ele conseguiu ser resgatado, mas poderia ter sido muito pior. E aí fica o alerta, então, para os motoristas, né, porque nesse trecho não tinha sinal de internet. Então, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal conseguiu fazer, né, o contato com esse motorista depois que populares avistaram o carro que estava caído nessa ribanceira. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Shayna, pelas informações. O verdadeiro milagre, né? Com todas essas condições, essa pessoa ter conseguido ficar lá por 48 horas esperando
o salvamento, o resgate, né? Que bom a gente abrir o SCC Meio-Dia com essa notícia positiva aqui hoje, né, Zanotto? Um verdadeiro exercício de sobrevivência, né? Total. Porque eu fico imaginando a dor, né? A Shana colocou muito bem, poli de traumatismo, diversas fraturas, você consciente, mas não conseguir pedir ajuda, né? Porque ele não estava numa área tão afastada, né, Maria? A imagem mostra bem, ele estava até relativamente próximo à rodovia, mas com a impossibilidade de se movimentar, deve ter sido aquela agonia, né? De você ficar ali esperando que alguém passe, que alguém possa te dar ajuda. E não adianta nem gritar, porque com o barulho dos carros passando, ninguém ia escutar ele, né? Então, esse caso dessa pessoa que sobreviveu a esse acidente e como a Shana colocou, a questão da prevenção também, da retirada dessas árvores, que evitou o choque no primeiro momento, por isso